Como vocês sabem, uma das grandes crises de um pregador no final de ano é falar sobre Natal. Por quê? Porque dentro dos evangelhos nós temos apenas 63 versículos. Pode contar, 63 versículos a respeito do nascimento de Jesus. No evangelho de Marcos, Jesus não nasce, ele aparece, ele começa a vida, fazendo milagres. No evangelho de João, nós temos ali um nascimento, um advento, nós vimos hoje pela manhã, filosófico. Então você não tem os fatos narrados, por exemplo, do evangelho de Mateus e do evangelho de Lucas. Então, dentro do escopo daquilo que nós chamamos a narrativa do advento, está somente 2 textos, ou 2 evangelhos. Mas uma das coisas que nós precisamos ganhar consciência é que na história da redenção, o advento ele já era narrado por toda a história bíblica. Por exemplo, nós já citamos na primeira mensagem da série que quando o homem e a mulher fazem a opção de viverem distantes de Deus, dentro dos juízos de Deus, ao homem e à mulher é prometido o Messias, é prometido aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E naquele momento, nós temos dentro da teologia o que nós chamamos do proto-evangelho ou de um pré-evangelho. E isso vai se seguir por todas as Sagradas Escrituras. Por todas as Sagradas Escrituras nós teremos lances, flashes da vinda do Messias. Nós teremos teofanias, nós teremos profecias, nós teremos tipos, como por exemplo, quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque no monte, nós temos ali o cordeiro que morreria, uma tipologia do Messias que viria para morrer no lugar do seu povo. Veja só, o evangelho da graça de Deus permeado por todas as Sagradas Escrituras. Bom, diante disso, nós temos estudado o advento por um outro prisma, por um outro olhar, nós estudamos domingo pela manhã agora o texto de João, primeiro capítulo de João, versos de 1 a 5, e eu quero convidar você a abrir talvez em um dos textos mais famosos do Antigo Testamento a respeito do nascimento de Jesus, que é Isaías 9. Abre lá em Isaías capítulo 9, e nós vamos ler do versículo de 1 até o versículo de número 7. Isaías 9, de 1 a 7. Diz o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentou a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os seus bens tomados em batalhas. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia na derrota de Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Bom, esse é um texto de Isaías, e como o próprio Rafael disse aqui, os estudiosos, eles vão situar Isaías entre 740 a 700 a.C.
Então pensa só, um texto escrito há 740 anos antes do nascimento de Cristo Jesus. Seria assim, é algo que, como que um profeta poderia acertar uma previsão dessa? E depois, quando nós olhamos no Novo Testamento, se você tem familiaridade com o texto bíblico, você vai perceber que essa profecia se cumpre de maneira exata na pessoa de Jesus. A pergunta é, como ele pode fazer isso por uma obra humana? Né? Não tem justificativa. Lógico, Deus já estava operando a redenção de todos nós. Agora veja uma coisa. Esse é um dos textos mais citados, principalmente no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus cita esse texto, o nascimento de Jesus, e Jesus, no início do seu ministério, ele vai citar novamente o texto de Isaías, capítulo 9. Então, ele é um texto chave dentro da cristologia do Novo Testamento. Agora, eu gostaria de tirar algumas lições desse texto para as nossas vidas. E principalmente para o tempo em qual nós estamos vivendo. Né? Nós estamos aqui comemorando o nascimento de Cristo Jesus, a encarnação, né? Uma das doutrinas mais preciosas do Evangelho. Uma das doutrinas basilares do Evangelho. Se você tem um conhecimento da história da igreja, você vai saber que houve cismas, né, e concílios na igreja a respeito da encarnação de Cristo Jesus. Existiam correntes teológicas dentro da igreja nascente que duvidavam da encarnação de Cristo Jesus, principalmente uma corrente ligada ao gnosticismo. Então, quando nós lemos um texto como esse, de Isaías, e como nós vemos a profundidade desse texto, nós percebemos que a doutrina da encarnação, ela é uma doutrina basilar, primária. Agora veja uma coisa, quais são os princípios que eu gostaria de retirar com vocês? O Natal revela, primeiro, o Natal revela luz em meio à escuridão. Veja o que o texto nos disse logo no versículo 1 e no versículo 2. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estão aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Agora veja só uma das coisas mais importantes. O texto está dizendo que não haverá mais escuridão. O povo que caminhava em trevas. E uma das coisas mais importantes quando você lê esse texto é a informação que está no meio do grifado. No meio do grifado diz o seguinte: no passado ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Uma das coisas mais importantes que você deve perceber dentro do Evangelho de Deus é que o Evangelho, ele é gracioso com aqueles que são excluídos. Olha o que o texto está dizendo: Galileia dos gentios. Em algumas outras traduções diz Galileia das nações. E por que isso? Porque na Galileia havia uma grande quantidade de miscigenação de outros povos. E se você está atento, né, à cultura judaica, você sabe que essa miscigenação é uma afronta àquele judeu puro sangue. É uma afronta. Porque junto com a miscigenação, havia também a miscigenação cultural e religiosa. E muitas distorções, e muitas deturpações, até mesmo a respeito da palavra de Deus. Agora veja o que Deus está fazendo dentro da lógica da graça. Deus está dizendo que Ele vai suscitar o Messias de dentro da onde? De um lugar de escuridão, de trevas. De um lugar onde não existe a pureza da religiosidade corrente. De um lugar onde nós podemos perceber que é um lugar tido como a Galileia dos gentios. Tanto é verdade essa afirmação que eu estou fazendo para vocês, que Filipe, nos evangelhos, ao saber que Jesus é de Nazaré, ele vai dizer:
pode vir algo bom de Nazaré? Porque veja só a imagem que as pessoas tinham daquela região aonde Jesus estava. E o fato é que Deus escolhe aquelas coisas que parecem aos nossos olhos loucas, inimagináveis. A questão, então, passa a ser: o porquê não haverá mais escuridão e trevas? Por que esse povo estava mergulhado na escuridão e nas trevas? Veja só o que diz o versículo 19 e 20 do texto que está acima, né, o texto do capítulo 8 de Isaías. Porque muitas vezes nós empregamos a sabedoria secular em nossas vidas. Olha o que o texto está dizendo. Quando disseram a vocês: procurem um médium ou alguém que consulte espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam: a lei e os mandamentos? A lei e os mandamentos? Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão o quê? Verão a luz. Olha o que o texto está dizendo. Bem no meio desse texto, a gente tem aquilo que nós vamos chamar, aquilo que eu vou destacar para vocês, que é: no mundo do Oriente Próximo, o místico e a tecnologia se misturavam. Então, quando você olha, porque quando a gente olha isso aqui, qual que é a nossa primeira percepção como cristãos do século 21? Bom, eu não me misturo com isso, porque ele está falando de cartomante, ele está falando de médium, ele está falando de consultar os espíritos, e eu não estou fazendo isso. Eu não faço absolutamente nada disso. Mas quando você se aproxima daquela cultura, você vai perceber que naquela cultura a tecnologia, os técnicos, eram os magos. Isso tanto é verdade que você pode perceber uma coisa: quando o faraó está com dificuldades com o povo de Israel para sair do Egito, quem faraó chama? Faraó chama os magos. Os magos eram os técnicos, os coaches, os conselheiros, aqueles que davam o quê? Sabedoria ao rei. Então perceba, dentro da cultura do Oriente Próximo, isso vai até mais ou menos a Idade Média, onde a magia e a feitiçaria estavam muito vinculados até mesmo à sabedoria. Agora, como que a gente pode transportar isso para as nossas vidas? O fato, meus irmãos, é que muitas vezes nós damos mais ouvidos àquilo que nós chamamos de ciência do que à palavra de Deus. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A palavra de Deus, se você, por exemplo, for no livro de Provérbios, um dos livros de sabedoria, aonde existe, naquele livro de sabedoria, existem conselhos para você educar os seus filhos. Não existem? Não sei se você já leu o livro de Provérbios, mas se você ler o livro de Provérbios, você vai perceber que alguns dos provérbios que ali estão são conselhos de sabedoria para a educação dos filhos. Então, se você está com dificuldade com seus filhos, eu vou te dar uma dica agora pastoral. Leia o livro de Provérbios. Bom, mas veja só, nós temos dentro da nossa espiritualidade, da sabedoria bíblica, Provérbios. O que nós temos na cultura secular? Eu vou falar um nome, mas veja só, sem preconceito nenhum, tá? É só um nome, só para você ilustrar isso. Piaget. Eu não tenho nada contra o Piaget. Eu nem sei muito bem sobre o sistema do Piaget. Eu acho que é o construtivismo, né? Mas veja só, eu nem sei muito bem, mas eu estou dizendo o seguinte: em quem você confia mais? A pergunta para mim é a seguinte: em quem você confia mais? Você confia mais na sabedoria bíblica para a educação dos seus filhos ou nos técnicos seculares para a educação do seu filho? Em quem você confia mais? Nós nos assemelhamos muitas vezes ao povo de Israel, que procurava outra sabedoria, além da sabedoria bíblica, quando nós temos algo diante de nós que é sábio, que é perfeito, que é um conselho de Deus para o povo, e muitas vezes nós ouvimos quem?
Nós ouvimos quem? É lógico que eu falei aqui do Piaget, mas deixa eu te falar, qualquer outra corrente, seja ela qualquer outra, até mesmo, vou falar aqui do nosso material, até mesmo o material do Mackenzie, que é produzido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Você precisa confrontar aquilo que o seu filho está vendo, ouvindo, lendo, com o quê? Com os princípios das Sagradas Escrituras. Mas isso não é só para filhos. Isso aí é para relacionamento. Se você pega o livro de Cantares, eu não sei se você, casado, já leu o livro de Cantares. Se você não leu, você deve ler. Mas perceba, você deve fazer uma transposição das poesias de Cantares. Porque, por exemplo, o poeta de Cantares vai dizer que os olhos da sua amada é como os olhos da pomba. Isso não faz muito sentido para a nossa cultura. Ok? Ou como os cabelos da sua amada é como as crinas das éguas de Faraó. Isso não faz muito sentido para a nossa cultura. Mas veja uma coisa. Dentro do livro de Cantares, ele trabalha a fidelidade, a persistência dos relacionamentos. Ele trabalha a entrega do casal de um para com o outro. Nós temos um livro na Bíblia que fala sobre casamento e relacionamento amoroso, de um homem para com a sua mulher, da mulher para com o seu homem. Mas aonde nós buscamos conselhos sobre relacionamento? Aonde? Fala para mim, aonde você busca conselhos sobre relacionamento? Nas revistas de fofoca? Porque tem gente que pega lá a Cláudia, nada contra a Cláudia também. Quero dizer aqui, viu? Quero dizer, não me processem, nada contra nenhum. Eu só estou fazendo em termos de comparação. Você pode ler a revista, você pode desfrutar da sabedoria secular, você pode, mas você deve fazer um confronto dessa sabedoria secular com aquilo que a Bíblia diz. Vou te dar um último exemplo. Se você é alguém que trabalha no meio corporativo e você deseja crescer em estratégias de equipe, leia Neemias. Leia Neemias. Neemias, ele cria um grande empreendimento. Olha o empreendimento de Neemias. Retirar o povo da Babilônia, levar um povo totalmente desunido da Babilônia, criar uma identidade de equipe e reconstruir Jerusalém. Isso é um empreendimento gigantesco? Lógico que é. Então, em Neemias, você vai achar princípios de como trabalhar em equipe, de incentivar pessoas, de delegar tarefas, tudo aquilo que muitas vezes nós vemos nesses livros seculares de coach, naqueles seminários que você paga para ser aprimorado na sua visão empresarial. Basta você ler Neemias. Mas a gente prefere a sabedoria secular. Perceberam como nós muitas vezes nos assemelhamos aos homens que andam em trevas? Porque toda vez, meu irmão e minha irmã, que você dá mais ouvido à cultura secular do que à sabedoria bíblica, você está sabotando a sua vida. Mas nós preferimos fazer este movimento contrário. Agora veja a consequência. O verso vai dizer: vocês jamais verão o quê? Verão a luz. Olha o que o texto continua dizendo no verso 21 do capítulo 8. Aflitos e famintos vaguearão pela terra. Quando estiverem famintos, ficarão irados. E olhando para cima, amaldiçoarão o seu rei, o seu Deus. Depois olharão para a terra e verão somente o que é aflição, trevas e temível escuridão. E serão atirados em densas
trevas. Perceba, o tempo todo essas pessoas vivem no escuro. Porque se você tem um pouco de conhecimento das Sagradas Escrituras, você vai lembrar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem ilumina os meus caminhos. Quem me dá sabedoria dia após dia. Talvez seja por isso que você esteja vivendo aí em tremendas trevas. Talvez seja por isso que o seu relacionamento com o seu filho vai de mal a pior. Talvez seja por isso que os seus relacionamentos amorosos não floresçam. Porque a sua fonte de sabedoria e alegria é uma fonte de sabedoria e alegria secular. E eu quero fazer um convite a você. Eu quero que você ouça essa sabedoria, mas que você também ouça, se entregue à sabedoria que existe nas Sagradas Escrituras. Veja, o termo trevas aqui se refere tanto ao mal quanto à ignorância. Então, o termo aqui, trevas, ele sempre vai se referir dessas duas realidades. Olha, aquilo que realmente é mal, danoso ao nosso coração, mas também trevas sempre vai falar sobre a nossa ignorância a respeito daquilo que Deus está dizendo. E Jesus, ele vai dizer, vocês pecam e vocês erram, porque vocês não conhecem o quê? As Sagradas Escrituras, e não é o fato de você não conhecer as Sagradas Escrituras, porque quando você não conhece as Sagradas Escrituras, você não conhece o poder que tem nelas, e é isso que Jesus diz nos Evangelhos. Você não conhece as Sagradas Escrituras e você não conhece o poder que tem nelas. Perceba a realidade da sabedoria que está aqui. São essas duas dimensões, muitas vezes, que nós não entendemos. Agora veja o que o primeiro presidente da República Tcheca, Václav Havel, ele diz. Ele vai dizer o seguinte: a busca de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar. Nem a democracia sozinha é suficiente. Um retorno para Deus e a busca de Deus são necessárias. A raça humana se esquece a todo instante de que não é Deus. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente acha, nós flertamos com essa ideia de Gênesis capítulo 3 o tempo todo. E vocês serão como deuses. Daí, muito mais hoje, no século 21. Perceba a facilidade que nós temos hoje no século 21 das coisas. Comunicação. Basta você conversar com alguém que viveu há 3 ou 4 décadas atrás. 3 ou 4 décadas atrás. 4, porque se for 3, eu estava vivo já, né? Então vamos falar 4, porque daí fica fora do meu espectro de nascimento. Se você tivesse 4 ou 5 décadas atrás, você vai perceber. Converse com alguém sobre comunicação no tempo onde você tinha que usar uma telefonista para ligar para uma pessoa distante. E perceba quanto tempo isso demoraria. Converse com alguém que se correspondeu com outra pessoa por carta. Converse com alguém sobre isso. Mais da antiga. E veja que nós hoje, cristãos do século 21, nós flertamos com essa ideia de que nós somos como deuses. De que nós experimentamos dessa realidade, nós somos como deuses, como alguém que está acima de todas as coisas. A facilidade cegou os nossos olhos. E isso é uma verdade. Agora, perceba uma coisa. A luz transformadora de Jesus. O texto vai dizer o seguinte: o povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte raiou uma luz. E, diferente do que o humanismo existencialista prega, a luz que o Evangelho nos apresenta está fora do ser humano. Perceba uma coisa. Aonde está a luz aqui? A luz não está dentro de você.
A luz não nasce das suas virtudes, do seu saber, da sua inteligência, das suas capacidades cognitivas. A luz não está dentro de você. Veja uma coisa, a luz está fora. Tanto é verdade porque eles veem a luz. Ele viu uma grande luz. Então, para você ver essa grande luz, ela precisa estar fora. E o texto, no final do versículo, ele vai dizer que raiou essa luz. Essa luz, ela nasce sobre você. Ela é um ato gracioso de Deus sobre a vida dos seres humanos. Então nós podemos nos lembrar de João capítulo 8, verso 12, que diz o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará, perceba, aquele que me segue nunca mais vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante. Jesus, ele está reordenando as coisas. Ele está dizendo o seguinte, olha, se você me seguir, se você experimentar de mim, você vai experimentar algo tão extraordinário, tão transformador, que a sua ignorância será dissipada não pela sua sabedoria, mas pela minha sabedoria. Mas pela minha sabedoria. Tanto é verdade isso, que você pode ler isso em Tiago. E eu gostaria de ler do Tiago, capítulo 1, verso 17 para vocês. Por quê? Porque diz o texto o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Veja uma coisa que nós chamamos dentro da teologia reformada de graça comum. Toda boa dádiva e todo dom, todo presente, todo carismas, tudo aquilo que é nos dado por Deus. Então, um parênteses aqui. Eu fiz críticas à cultura secular. Mas dentro da cultura secular, existe a graça comum. Dentro da cultura secular, existe boa música. Dentro da cultura secular, existe bons programas de pedagogia. Talvez o Piaget seja até um deles. Dentro da cultura secular existe medicina, existe ciência. E tudo isso, existe psicologia, para tratar os nossos relacionamentos. E veja, tudo isso aqui é dado por quem? Por Deus. Mas a pergunta é, como que você desfruta disso que Deus te dá? E o texto de Tiago, capítulo 1, vai nos dar a percepção de como nós devemos desfrutar daquilo que Deus nos dá. De todo esse conhecimento. Veja comigo. Se toda a boa dádiva vem de Deus, a sabedoria para desfrutar toda a boa dádiva também vem de Deus. Veja só o que diz o verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, que dá a todos, dá livremente, de boa vontade, e isso lhe será o quê? Concedido a vocês. Olha só o que o Tiago está dizendo. Tiago, no versículo de número 5, ele vai dizer o seguinte: se você tem carência de conhecimento, de sabedoria, de luz para a sua vida, você precisa de quem? De Deus. E daí quando você tem essa sabedoria de Deus, você pode, verso 17, é final do texto do capítulo 1. Final do texto do capítulo 1. Então Tiago vem percorrendo o texto e vai dizer assim, ó, se você pede sabedoria a Deus para desfrutar, para ter entendimento, você então pode usar todas as coisas sem medo nenhum, porque você não será prisioneiro dessas coisas. Por que você não será prisioneiro dessas coisas? Porque quando você vê algo bom aqui, você confronta com o quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua lente para medir todas as coisas. Sabe? Como que você enxerga o mundo? Como você enxerga aquelas coisas que estão na esfera do secular? Eu enxergo todas essas boas dádivas na esfera do secular pela lente da palavra de Deus. E daí eu consigo selecionar aquilo que vai glorificar a Deus daquilo que não vai glorificar a Deus. Mas eu não posso ter a minha sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria do Pai das luzes, daquele que conhece todas as coisas.
A pergunta que eu tenho para fazer para você é: você tem o seu coração carregado por essa sabedoria? Está encharcado por essa sabedoria? Se não, você precisa ter. Se não, você precisa ter. O segundo, o Natal revela uma vitória impressionante. Olha o verso de número 3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, e eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que se exultam, quanto dividem os bens tomados em batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo de seu opressor, como no dia da derrota de Midian. E a pergunta é: qual é esse dia? Porque muitas vezes nós lemos uma referência bíblica e nós falamos assim: mas o que isso quer dizer? Então, deixa eu lembrar para vocês. A alegria é comparada ao dia da derrota de Midian, quando Gideão derrotou os opressores midianitas sem uma espada na mão. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Naquela época, Israel não tinha poder para salvar a si mesmo da sua escravidão. Eles eram escravos dos midianitas. Deus, então, levanta Gideão e levanta um exército de 300. Mas de 300, e se você olha o texto bíblico, de 300 incapazes. A começar por Gideão, que era alguém que, no começo do seu chamado, tem muito mais dúvida do que certeza das coisas. Então veja só o que Deus está fazendo. Deus chama pessoas imperfeitas e incapazes, e pessoas que têm dúvidas, às vezes, para fazer as coisas. E por isso que essa vitória é maravilhosa, porque esses 300, eles vencem um exército de milhares, sem mover, sem levantar uma única espada. O que acontece naquele dia? Uma implosão. Quando o exército de Gideão rompe a escuridão, os midianitas ficam desesperados e eles começam a se atacar, fogo amigo. Eles não sabem o que fazer. E eles são vencidos por eles mesmos. Veja só. O texto está dizendo aquilo que... O que é a graça de Deus? Porque a graça de Deus trabalha no nosso lugar. É isso que o texto está dizendo. Você vai trabalhar do mesmo jeito que aconteceu com Gideão diante de Midian. Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai simplesmente seguir o plano de Deus. Veja só como é seguro seguir o plano de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso. Porque muitas vezes o plano de Deus parece loucura, não é? Imagina, se eu fosse Deus, conhecedor de todas as coisas, e olhasse para Gideão, eu falasse assim: não chamaria nem que me paguem. Porque, afinal de contas, né, Gideão, se você lembra da história, ele duvida, né, o tempo todo. Agora, veja uma coisa. Você iria para uma batalha contra milhares, com 300 pessoas? Você faria isso? Em sã consciência? Você falaria assim: não, eu vou entrar nessa batalha e a gente vai ganhar. Agora veja só. O que era mais seguro para Gideão? Seguir aquilo que era loucura aos olhos dos homens? Ou ficar como escravo dos medianitas? O que era mais seguro? Aos nossos olhos, continuar escravo. Isso é o mais seguro. Mas muitas vezes a fé em Deus nos chama a fazer aquilo que parece o quê? Loucura. E é o que o texto está dizendo. Sabe por que o texto está dizendo isso?
Porque o texto está revelando o Messias. Agora veja só. A trajetória do Messias, aos olhos humanos, seculares, não parece loucura? Não parece loucura? Parece. O apóstolo Paulo vai dizer, para os gregos, é o quê? Loucura. Para aqueles que têm sabedoria, parece o quê? Loucura. Mas a fé nos chama a essa perspectiva da loucura. Agora, veja uma coisa, qual que é o resultado de quando nós damos esse passo de fé? O texto vai dizer, pois toda bota de guerreiro usada no combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha em fogo. E daí você está pensando assim, mas o que isso tem a ver com a fé? É o contexto de Midian. A pergunta que o texto está fazendo é, eles vão precisar novamente das armaduras? Não. Porque a partir de agora eles estão entrando no descanso de Deus. Porque quem batalha por eles não são eles mesmos. Quem batalha por mim é o Senhor. Quem faz justiça para mim é o Senhor. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade que vive falando de tolerância. Mas nós somos a comunidade e as pessoas mais intoleráveis, ou que exercem intolerância, né, em nível quase que zero. Basta você olhar as redes sociais. Basta você olhar as redes sociais, as pessoas são canceladas simplesmente por darem a opinião delas, simplesmente por discordarem da maioria, às vezes você é escrachado. Então, de tolerância, não existe absolutamente nada dentro da nossa sociedade. E nós, dentro dessa sociedade que não tem tolerância nenhuma, uma das marcas dela é a busca sanguinária por justiça. Já percebeu isso? A primeira coisa, quando nós somos lesados, o que a gente faz? Vou processar, vou chamar o PROCON, vou chamar um advogado, vou fazer alguma coisa, vou colocar essa pessoa no pau. É o linguajar, né, que a gente usa por aí. Vou colocar a pessoa no pau, porque afinal de contas, ela me lesou. O que o Evangelho fala sobre isso? O que o Evangelho fala sobre a forma como que você deve buscar justiça? Você já parou para pensar sobre isso? A forma com que o Evangelho trata a questão de justiça e de descanso? O Evangelho nos ensina que quem faz justiça por nós é o Deus, Criador de todas as coisas, e que nós devemos entregar as nossas causas a Deus. Mais uma vez, isso parece loucura? Parece. Mas é o que o Evangelho está pedindo para você fazer. Na nossa cultura secular, a gente acha que é mais seguro eu chamar o advogado. O Evangelho diz, o mais seguro é você entregar para Deus, que é justo juiz. O que você está disposto a fazer? Sabe por que então você anda cansado? Porque você não entrega as suas causas a Deus. Você vive cansado. O texto vai dizer, olha, elas serão queimadas. Você nunca mais vai precisar das suas botas e da sua armadura. Eu lembrei então do texto de Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, quando Jesus vai dar essa excelente notícia aos seus discípulos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso. Vocês encontrarão descanso. Descanso para suas almas que estão cansadas. Porque vocês vivem a lutar.
Vocês vivem buscando os seus direitos e vocês não encontram eles. Então faz o seguinte, troca, deixa eu batalhar por vocês. Assume o meu jugo, assume o meu fardo. Aprendam da minha humildade. Aprendam comigo a se despir do seu orgulho e a viver de maneira outro-centrada. Não para os seus próprios desejos. É isso que o Evangelho está dizendo. E por que você não experimenta a promessa do Evangelho? Porque você vive a lutar contra essa promessa. Você vive. Enquanto você segurar os seus direitos, você viverá cansado. O texto termina, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você quer uma vida um pouco mais leve? Por favor, abrace o Evangelho. Último, o Natal revela o natural, mas também o sobrenatural. Olha o que o texto vai dizer. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é a profundidade do texto quando ele diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Aqui está a encarnação de Cristo Jesus. Agora pensa comigo na seguinte perspectiva. O Deus Criador de todas as coisas. O Evangelho de João vai dizer que ele era a palavra. E essa palavra ela estava no início de tudo. E todas as coisas são sustentadas e criadas por essa palavra que é o próprio Cristo. Perceba o tamanho de Cristo Jesus. Perceberam o tamanho dele? Ele é infinitamente grande, porque ele sustenta todas as coisas do universo. E o nosso universo é infinito. Esse é o tamanho de Cristo Jesus. Agora, perceba o trabalho que Cristo Jesus tem na encarnação. E qual é o trabalho? A infinidade de Cristo Jesus caber em um pequeno bebê. Aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas, sabe o que ele faz por amor a você? Ele se despe de todo o seu poder. Ele se encarna em um pequeno bebê e ele vive as fragilidades daquele pequeno bebê. O Deus Criador de todas as coisas, aquele que está no princípio, aquele que é a palavra, ele abre mão da sua onisciência, onipresença, onipotência, e ele entra naquele pequeno bebê por amor a você. Imagina, aquele bebê agora será cuidado pela própria criatura que ele criou. Não é louco isso? É muito louco, me desculpem, mas é muito louco isso. Porque é um ato de amor gigantesco. Em nenhuma outra confissão de fé, em nenhuma outra religião, nas outras religiões, os deuses brincam com as suas criaturas. Os deuses atormentam as suas criaturas. Mas dentro da espiritualidade cristã, o Deus Criador de todas as coisas se compadece da nossa pobreza e entra dentro da nossa realidade para entender os seus dramas e as suas fragilidades. Perceberam o tamanho do poder da encarnação? E daí o texto vai dizer o seguinte, daí junto com isso, vem os predicados de Cristo Jesus. Ele é maravilhoso conselheiro. E a palavra traduzida como maravilhoso refere-se à capacidade de operar sinais sobrenaturais. Ele é maravilhoso conselheiro. A ideia de maravilhoso aqui é sinais. Nós vemos essa mesma palavra em Êxodo capítulo 3, versos 20. Aquele que opera grandes sinais visíveis.
A palavra conselheiro se refere a dar conselhos sábios, como fariam os conselheiros do rei, 2 Samuel 16, 23. Essa é a ideia do maravilhoso conselheiro. O maravilhoso conselheiro é aquele que opera grandes sinais, mas ao mesmo tempo aconselha você, ele fala com você. E sabe por que Cristo Jesus pode aconselhar você sobre todos os dramas da sua vida? Porque ele encarnou. Só por causa disso. Porque ele sabe exatamente o que você passou. Por isso, então, que ele pode ser esse maravilhoso conselheiro. O texto ainda diz, ele é Deus poderoso. A palavra poderoso era atribuído a guerreiros vencedores. Juízes, capítulo 11, 1, a palavra traduzida como Deus era absolutamente divina. Assim mostra o poder infinito de Jesus, que é um guerreiro onipotente e que retornará para julgar todos os seus inimigos com a espada que sai da sua boca. Apocalipse, capítulo 19, 11 até o verso 16. E nós, então, muitas vezes perdemos a dimensão escatológica do Cristo. De que esse Cristo que encarna em um pequeno bebê, que é o Deus Criador de todas as coisas, ele entra em um primeiro momento na história de maneira graciosa e frágil. Mas num segundo momento na história, meus irmãos, Jesus voltará para julgar os seus inimigos. E ele olhará para você não mais com um olhar gracioso, mas diz o texto de Apocalipse que dos seus olhos saem chamas de fogo. E a descrição de João é para dar medo e você ter reverência por esse Jesus. Mas perceba, 740 anos antes de Cristo entrar na história, isso já é falado. Você nunca vai poder dizer que você nunca foi avisado. Perceberam? Você nunca vai poder dizer, mas eu não sabia. Sabia sim. Sabia sim. Terceiro, Jesus, ele é Pai eterno. Jesus revela o caráter paternal de Deus e uma nova dinâmica de relacionamento, não mais baseada no medo, mas na reverência em um amor paternal para com os seus discípulos, pois costumava usar filho ou filha quando se dirigia afetuosamente a eles. Mateus capítulo 9, verso 2 e Marcos capítulo 5, verso 34. Mas não só isso. Olha só, o que Jesus nos ensina. Se você se lembra, no Antigo Testamento, na espiritualidade do Antigo Testamento, você não poderia pronunciar o nome Yahvé. Era um nome sagrado. O tetagrama, ele era falado sem as vogais, para não ofender a santidade de Deus. Perceba, era uma espiritualidade, muitas vezes, baseada no medo. Daí vem Jesus, e em Mateus capítulo 6, Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E daí Jesus vai orar a esse Deus Todo-Poderoso e ensinar os seus discípulos a orar a Deus. Como que Jesus chama a Deus no começo da oração? Pai Nosso. Jesus revela a paternidade de Deus sobre a sua criação. Por isso que ele é chamado de Eterno, ou Pai Eterno. Ainda, por fim, ele é o príncipe da paz. E João capítulo 14, versos 26 e 27, não teria melhor definição para isso. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Porque o mundo, ele não dá a paz de maneira graciosa. O mundo dá a paz em meio à guerra, em meio à fome, à opressão. E Jesus está falando isso, que o mundo dá a paz, porque ele está olhando para o Império Romano. E no Império Romano existia a Pax Romana. E essa Pax Romana, essa paz romana sobre todas as coisas, era uma paz opressiva. Daí Jesus está olhando para esses discípulos que passam por essa paz opressiva, para essa paz castradora, e está dizendo, olha, eu não sou assim.
Eu não exijo de vocês as coisas que o mundo exige. Eu estou me doando, eu estou dando a minha paz de maneira diferente que o mundo lhe dá. Então não se perturbe o seu coração. E uma das frases mais faladas nas Sagradas Escrituras: nem tenham medo. O Antigo Testamento usa essa frase que não temas, ou não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo porque você já tem tudo aquilo que você precisa da minha parte. Último. O Natal revela que estamos sob nova direção. E olha o que o texto diz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. E o miolo do texto vai nos indicar isso. Olha só. Mateus vai dizer o seguinte. Mateus capítulo 16, versos 18 e 19, vai dizer o seguinte: e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nós estamos sobre um novo regime. Eu não sei se você percebe, eu estou fazendo um link de Isaías, versículo 7, com Mateus 16, porque para mim faz todo sentido. Isaías 9:7 está dizendo o seguinte: vocês estão sob nova direção, sob um novo governo. E esse novo governo é pleno e integral. E daí Jesus está olhando para os discípulos, em Mateus 16, está dizendo o seguinte: vocês estão tendo a oportunidade de entrar no inferno e resgatar pessoas. Porque é isso que o texto está dizendo. Veja só, muitas vezes eu li esse texto da seguinte maneira: que nós, a igreja, fechávamos as nossas portas e ficávamos aqui dentro. E nós não poderíamos deixar o inferno entrar aqui dentro. Mas isso é uma leitura equivocada desse texto. Equivocada. Porque veja só, o que Jesus está dizendo: olha, vocês que têm essa pedra, eu vou edificar a minha igreja sobre essa pedra. E qual é a pedra que Jesus está edificando a sua igreja? Sobre a confissão que Pedro faz: Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus. É sobre essa confissão de que Jesus é o verdadeiro Messias que ele está edificando a igreja. Agora veja, que nós então nós temos o poder de arrombar as portas do Hades. As portas do Hades não vão vencer a comunidade de Cristo Jesus. Então, quem está acuado? Quem está acuado aqui é o inferno. Porque na cruz, Cristo Jesus venceu o nosso inimigo. Quem está acuado é o inferno. E Jesus, ele fala: vocês vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecem sobre vocês. Por que nós temos medo, então, de evangelizar e testemunhar? Por que nós fazemos separação da igreja com aquilo que é secular, achando que o mundo pode nos influenciar e nos dominar? Se a verdade é maior aquilo que está em nós do que no está no... Se aquilo que está em nós, se aquilo que está em mim e em você é maior do que aquilo que está no mundo, você precisa ter medo. Você precisa ter medo. Vocês sabem, eu não sou adepto de maneira nenhuma da teologia neopentecostal. Mas eu acho que neste momento nós devemos nos apropriar de algumas palavras de Jesus. De maneira com reverência. Com muita reverência. Mas essas são promessas para a igreja que é fiel a Cristo Jesus. Fiel à sua palavra e fiel àquilo que ele está fazendo na história. Eu queria convidar você então
há 3 movimentos. Veja só. Primeiro, você está sob o governo de Deus em Cristo Jesus na história? Se você está sob o governo de Deus em Cristo Jesus na história, você não precisa ter medo do inferno. Você não deve, na verdade, ter medo disso. Você não deve. Segundo, Jesus é o seu conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Você consegue hoje desfrutar desses predicados incríveis de Jesus na sua vida? Você olha o mundo através das lentes de Cristo Jesus ou você olha através dos seus achismos? Sabe qual que é o grande problema da teologia ou da religiosidade evangélica? É que muitas vezes nós olhamos o evangelho, nós olhamos as coisas do mundo pelos nossos achismos. Nós achamos que Deus acha isso. E nós não procuramos na palavra de Deus o que Deus de fato diz sobre isso ou aquilo. E aqui está o nosso erro. O nosso erro está em achar o que Deus nunca disse. Deus nunca disse isso e você continua achando. E você continua vivendo no erro. Você acha que você é crente, mas você vive no erro. Eu estou convidando você então a ter uma interação mais íntima com Cristo Jesus. E por último, você tem entregado o seu coração à sabedoria bíblica ou você tem flertado com o conhecimento secular somente? Tudo que existe na nossa cultura, e vocês sabem disso, eu sou um reformado, e eu creio nisso, tudo que existe na nossa cultura, de certa medida, é dado por Deus e corrompido pelo pecado. Mas quando eu tenho a sabedoria bíblica, eu consigo olhar para essas coisas e selecionar aquilo que de fato glorifica a Deus dentro da nossa cultura. Boas músicas, boas histórias, bons livros, bons conselhos, bons sistemas pedagógicos, tudo. Boa psicologia, boa psiquiatria, boa medicina, tudo isso vai glorificar o nome de Deus. Mas eu preciso, primeiro, me submeter à sabedoria bíblica. Você tem feito isso? Quero convidar você a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça e orar comigo. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, e nós queremos Te agradecer por essa palavra tão reveladora de Isaías, ó Deus, que fala tanto aos nossos corações ainda hoje, Pai. Louvado seja o nome do Senhor por isso, e que o Seu nome, ó Deus, seja exaltado através dessa palavra e com a prática dela. Deus, nós não queremos nos tornar, ó Pai, apenas conhecedores do Teu Evangelho. Nós, como igreja presbiteriana de Sorocaba, nós queremos nos tornar pessoas que vivem o Teu Evangelho, praticantes do Teu Evangelho. É isso que nós precisamos. Nós, como comunidade, como filhos e filhas amados do Senhor em Cristo Jesus, nós devemos praticar o Teu Evangelho, porque nós estamos debaixo do Teu governo, Senhor. Nos ajuda com isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar em pé e receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe um excelente domingo na graça e na paz de Cristo Jesus.